Oi, povo. Olha, eu não sabia que estava aqui. Olá, povo, olá. Em algum momento o som apareceu. Olha só. Boa noite para vocês. Hoje nós vamos continuar a matéria de empresarial. O tema da aula de hoje é títulos de crédito. Esse gemido foi o quê, meu Deus? Olha só. Cai na nossa prova, não tem jeito. Título de crédito é daqueles assuntos certos para cair. Mas como que a gente vai estudar, gente? Primeiro, a impressão que dá na prova é que a cada questão a pergunta é de um título diferente. Por exemplo, a letra A é sobre letra de câmbio, a questão é sobre nota promissória e te dá a impressão que você tem que saber detalhes de todos os títulos. Não é verdade, povo. O que mais cai na nossa prova é o que eu vou chamar de teoria geral. Então, na prova cai letra de câmbio, cheque, nota promissória, mas a resposta é exatamente a mesma, porque envolve essa parte de teoria geral. Eu vou te explicando devagarzinho, marcando artigo. Depois que a gente der a teoria, te dou exemplos. E, claro, vocês interrompam a hora que precisarem, ou mandando pelo Twitter, ou aqui na sala, perguntando a hora que precisar. Tudo bem? Então, vem comigo, olha só. O nosso tema, títulos de crédito. Títulos de crédito. E o primeiro tópico que a gente vai estudar, número 1, são os princípios. Tá. Como que isso cai em prova? Gente, são 3 princípios e o único que eu já vi caindo até o nome foi o terceiro. Os outros, eles te ajudam a perceber que uma frase está errada. Então, eles não servem para responder uma questão inteira, tá bom? Vem comigo. O primeiro princípio é chamado de cartularidade. O nome aqui não importa, gente. Mas o que quer dizer isso? Toda vez que eu vou cobrar um documento, eu preciso da cártula, eu preciso do papel. Então, olha, traduzindo isso, toda vez que eu for cobrar, eu preciso do documento e do documento original. Eu normalmente vou te dar exemplo de cheque, porque é mais fácil de você visualizar. Mas quando eu te der um exemplo de cheque, outros títulos. Por exemplo, você recebeu um cheque de alguém e vai depositar. Não adianta você levar testemunhas, você levar uma cópia, você tem que apresentar o quê no banco? O original. Mesmo você sabendo que se esse cheque sumir, você não tem direito a mais nada. Então, você precisa apresentar o documento. Tudo bem? Então, uma frase em prova que diga que você pode juntar uma cópia autenticada ou outro papel qualquer, está errado. Você precisa do documento original. Vem comigo. Segundo princípio, esse aqui você já encontra mais frases no exame de ordem. É o princípio da literalidade. De novo, o nome não importa. Gente, quando alguém diz para você ser literal, o que isso quer dizer? Que você tem que seguir exatamente o conteúdo expresso do título. Então, vou te fazer perguntas óbvias, mas me interessa para a gente chegar daqui a pouco no que cairia em prova. Se alguém te pergunta qual é o valor que está escrito no título. Quem é o devedor? A pessoa que consta como devedora. Quem é o credor? A pessoa que consta como credora. Tudo bem? Só que a pergunta para cair em prova é o seguinte. O que acontece quando um título de crédito qualquer está incompleto? Primeiro cuidado, é comum, já caiu em prova, que se um título está incompleto, ele é nulo, ele é anulável. Não é, gente. Então, como é que a gente resolve se um título está incompleto? 2 situações o próprio legislador resolveu.
Como assim? Se estiver faltando no título o local de emissão. No caso do cheque, gente, é a cidade que você coloca ao lado da data de emissão, tudo bem? Gente, essa data é importante, esse local é importante porque ele vai dizer onde o título será protestado, onde o título pode ser executado. Então, é uma informação importante. Só que olha qual é a situação dada pelo legislador. Se não houver essa informação, você vai considerar o domicílio do emitente. No caso do cheque é fácil, o emitente é o correntista, aquela pessoa que passou o cheque. Tudo bem até aqui? Em outros títulos, imagina que o que está faltando é a data do vencimento. Gente, no cheque isso não faz sentido, porque desde sempre você aprendeu que o cheque é à vista. Mas nos outros títulos, essa informação você percebe que é importante? Gente, é a partir dela que alguém pode me cobrar, pode me protestar, pode até me executar. Olha o que diz o legislador. Se não houver essa informação, o título será considerado à vista. Gente, qual é o segredo aqui? Pode cair na sua prova nota promissória rural, cédula de crédito bancário. A informação é a mesma. Se não tiver vencimento, é à vista. Se não tiver local de emissão, é o domicílio do emitente. O problema, gente, é que o legislador só pôde resolver até aqui. Por exemplo, se não houver valor, teria como a lei presumir um valor? Não. Então, olha o que acontece. Para as demais informações que estejam faltando, o terceiro de boa-fé pode completar. Terceiro de boa-fé pode completar. Então, eu sei que eu não deveria deixar um cheque em branco, mas era o único jeito da minha mãe conseguir pagar uma conta. Se ela pediu para um estranho preencher, mas esse estranho preencheu exatamente do jeito que foi combinado, não tem problema. Ah, mas é uma letra diferente. Não importa. Então, não há problema em completar um título desde que seja exatamente do jeito que a gente combinou. Tudo bem até aqui? Anota para mim, a gente sempre vai anotar o mínimo necessário. Mas, por favor, artigo 889 a 891 do Código Civil. Código Civil é o que menos é usado para título de crédito, mas, nesse caso, esses artigos são seguros para a gente usar. Posso virar a página? Deu? Olha, é 889 a 891 do Código Civil. Lembra que esses artigos, gente, precisa ler, precisa grifar. Esse tema de hoje, depois que você estudar, você precisa resolver questões, porque é o único jeito de fixar essa matéria. Pode? Vamos lá. Virei a tela. Terceiro e último princípio. Esse até o nome já caiu. Autonomia. Tá, o que isso quer dizer? A autonomia significa que as relações jurídicas existentes no título de crédito são independentes entre si. Já vou te dar exemplo para que você entenda o que isso significa. Pode?
Imagina num título qualquer, gente, que tenha credor desse lado, devedor do outro, pode ser qualquer título, e que alguém tenha assinado como avalista. Eu sei que a gente não estudou, mas você sabe que avalista é um garantidor, né? Agora imagina que na sua prova caia que existe um vício nesta primeira relação. Que vício? Por exemplo, o devedor foi coagido. Por exemplo, a assinatura do devedor foi falsificada. Gente, é alguma coisa que quando você lê, você fala, olha, ninguém vai poder cobrar desse devedor. Por exemplo, o devedor é incapaz. Você enxergaria que o devedor não pode ser cobrado? Tá bom. A pergunta que não pode ser cobrado, deu para entender ou não? Eu ouvi um não. Povo, pergunta, porque isso aqui, se não entender aos poucos, esquece. O que é que não deu? Ah, deu, não entendeu esse pedaço? Tá bom. Então, olha só, em qualquer título, tudo bem que tem credor e devedor, não é? Se o devedor conseguir provar que existe um vício, por exemplo, fui coagido, por exemplo, essa assinatura que consta aqui é uma assinatura que não é minha. Por exemplo, eu tenho 12 anos, portanto, eu não sou capaz, como é que eu podia ter assinado um título? Veja, toda vez que esse devedor provar esse vício, você concorda que ele não vai conseguir ser cobrado? Entendeu? Agora, como as relações são independentes, eu quero saber o seguinte. Se o fato de ter um vício que fez com que o devedor não fosse cobrado, tudo bem? Se esse vício atinge ou não a relação entre credor e avalista. Gente, se elas fossem acessórias, uma relação contaminada contaminaria a outra. Mas a gente não escreveu que a regra é autonomia? Então, olha só, gente. Mesmo que o devedor não possa ser cobrado, o avalista continua responsável. Não é como fiador num contrato de locação, que você derruba o contrato, derruba a fiança. Aqui não, gente, é independente. Então, um vício, ele se limita àquela relação específica. Tudo bem até aqui? Entendeu? Tá bom. Olha só, deixa eu ver se você entendeu. Saí da história de vício. Agora, meu exemplo é o seguinte. Imagina que o credor perdoou o devedor. Falou, olha, eu não vou cobrar de você. Não vou cobrar, tá tudo certo, deixa para lá, eu também estava te devendo. E perdoou, não entregou para ele o título, nada, só perdoou. Tá bom. Pergunto, o fato do credor perdoar o devedor é automático perdão para o avalista? Não. De novo, porque são independentes. Deu para entender até aqui? A única exceção, eu vou escrever como está na lei, mesmo não fazendo tanto sentido. Só não vai existir autonomia se houver vício de forma. Gente, o que é vício de forma? O legislador não explica. Eu vou te explicar imaginando, embora nunca tenha caído desse jeito, que ao invés de cair o termo vício de forma, caísse o exemplo. Gente, vício de forma é um vício tão grosseiro que não precisa de prova. Qualquer pessoa perceberia. Você fala, tá, deixa eu ver se eu entendi. Assinatura falsa é vício de forma? Pode ser óbvio para você, mas é óbvio para mim que falsificaram sua assinatura? Não, tanto é que você vai ter que provar que a assinatura foi falsificada. Não é vício de forma. Outro exemplo, alguém me coagiu a assinar. É vício de forma? De novo, vício de forma todo mundo perceberia. Não, não é óbvio. Ah, eu tenho só 17 anos. Não tenho 18, portanto não sou capaz. Gente, não é óbvio. Tem rapazes e moças que entre 17 ou 19, você não sabe a diferença.
Então, gente, vício de forma. O exemplo que eu vou te dar é grosseiro, mas é para você entender. Se eu pegasse uma folha de sulfite, escrevesse cheque, alguém aqui nessa sala acharia que isso é uma folha de cheque? Não, por quê? O cheque tem formalidades, tem tamanho, tem todo um rigor de como ele é escrito. Então, gente, qualquer pessoa que recebesse essa folha de sulfite escrito cheque, não ia achar que é cheque. Deu para entender? Então, olha o que eu estou te dizendo. Se na prova estiver escrito que houve um vício de forma, contaminou o título inteiro. Ele inteiro não pode ser cobrado. Tudo bem? Agora, a autonomia, gente, ela pode cair de uma segunda forma. Como? É a autonomia que significa a independência em relação à causa. Como assim? Normalmente, quando você vai executar um cheque, será que você tem que apresentar o contrato que deu origem ao cheque? Não, você apresenta o cheque. E por que isso, gente? Porque a origem dele não importa. Não importa se foi um contrato que você fez, se foi uma doação. Se você tiver o cheque, você é o legítimo credor. Deu para entender até aqui? Então, olha, isso aqui aparece com outras palavras no artigo 888. E aí eu vou te falar essa frase, porque se ela não for clara para você, você tem que anotar no seu caderno. O que está escrito no artigo 888? Claro, eu mudando algum termo. Está escrito assim, olha, a invalidade que atinja o título de crédito, até aqui você entendeu? Ela não causa a invalidade do negócio jurídico que o originou. Em outras palavras, título de crédito e negócio jurídico são coisas distintas. Algumas vezes eu não consigo cobrar mais o título. Por exemplo, prescreveu. Mas eu ainda posso cobrar o negócio jurídico. E isso só é possível porque eles estão desatrelados, tudo bem? Isso aparece no artigo 888. Tá claro que até agora tudo que eu disse vale para todos os títulos? Ah, mas não tem nenhuma exceção? Quando tiver exceção, eu vou te contar no título em espécie. Até aqui? Tá bom. Diz. Tem alguma coisa a ver em relação aos juros e multas? Os juros e multas, na verdade, eles têm a ver com literalidade. Ou seja, algo que está escrito no título, a princípio, é válido, a não ser que a lei proíba. Por exemplo, a cobrança de juros e de mora no cheque, mesmo que esteja escrito nele, não vale nada. No cheque, você só consegue cobrar juros de correção monetária. Tudo bem? Aí, se a sua dúvida, por outro lado, teve origem num contrato que tinha previsão de juros, se eu posso ou não aplicar, aí seu raciocínio está perfeito. Eu não posso aplicar, primeiro, porque a lei do cheque não permite, segundo, porque são institutos diferentes. Tá bom? Mas nem que tivesse escrito no cheque poderia. Beleza? Pode seguir? Vem comigo agora. A gente vai para um assunto que cai muito em prova. E tem dois. Eu quero saber como acontece a transmissão de um título de crédito. Gente, o título de crédito, ele surgiu para ser transmitido, tá bom? Então, de novo, eu vou te dar o exemplo do cheque para você visualizar. Imagina que essa é a folha de um cheque que você passou para a livraria, colocou aqui o valor por extenso, e tem uma linha no cheque, um pouco antes da data e do local, onde você poderia colocar o nome do credor. Tá bom. No meu exemplo, eu não escrevi nada. Se eu não escrevi nada, imagino que você até já saiba disso.
esse título é ao portador. Até aqui tudo bem? Agora, importante. Gente, o único título ao portador permitido pela lei, por todas as leis, é apenas o cheque no valor de até R$100. Aí você que está prestando atenção nessa aula, você fala, não pode ser verdade. Eu passei um cheque de R$200 ao portador. Só que, gente, se a pessoa que recebeu o seu cheque de R$200 tentasse depositar ao portador, o que aconteceria com esse cheque, você sabe? Ele volta. Ah, mas o funcionário não pode preencher? Não pode. Ele vai pedir para você preencher, mas o fato de estar ao portador acima desse valor, o cheque não pode ser compensado. Tem até um código, o motivo da devolução é porque ele estava ao portador. Então, o título ao portador só é possível nessa situação. A pessoa que você passou um cheque de R$200, lembra daquela história do título incompleto. A qualquer momento pode ser completado por terceiro de boa-fé. Então, ele não vai ficar incompleto na hora de ser cobrado. Tudo bem até aqui? Diz. Não, olha só, na nossa legislação, os títulos, é só no exterior, os títulos foram proibidos no governo Collor. Por quê? Porque títulos e ações ao portador, elas podiam circular de mão em mão sem eu saber a origem. Então, quando a gente assiste filmes, olha, Duro de Matar, filmes Quarto do Pânico, todos esses filmes e muitos outros, até aquele Lobo de Wall Street também tem um exemplo desse, tem títulos ao portador. Títulos ao portador circulando, os malfeitores querendo roubar os títulos ao portador. Isso é possível fora. No Brasil, é proibido e a única permissão legal é essa. Tudo bem até aqui? Agora me ajuda. É verdade que existe título ao portador nessa condição, tudo bem? Imagina que a livraria quer passar o seu cheque para mim. Sei lá, eu prestei um serviço na livraria. Se o cheque é o portador, o que a livraria precisa fazer, gente? Não precisa endossar. Sabe por quê? Não está no nome de ninguém. Então, o que ela precisa fazer? Olha o termo técnico para isso, gente. Tradição. Ela precisa pegar o cheque na gaveta e me entregar. Caramba! E eu, Beth, posso entregar para o mercado? Posso. Veja, o título ao portador, ele circula sem solenidade. Agora, vamos para o outro exemplo, que é a regra, essa é a exceção. O outro exemplo, usando o cheque mesmo, eu coloquei aqui o valor por extenso e escrevi o nome da livraria no espaço destinado a identificar o nome do credor. Gente, quando eu escrevo o nome do credor, esse título é chamado de nominativo. Tudo bem? Beleza. Nominativo, gente, é a regra tanto para cheque no valor acima de R$100, como qualquer outro título de crédito, mesmo que você nunca tenha ouvido falar. Ai, olha, eu nunca estudei cédula de crédito comercial. Não precisa. Você já sabe que ele tem que ser nominativo. Agora, me ajuda a pensar. Imagina que a livraria quer passar esse cheque para mim. Se ela só me entregar, e veja, não é que ela não precisa, ela precisa me entregar porque lembra que sem o papel eu não tenho nada. Só que se ela me entregar e eu depositar, o cheque vai voltar, porque eu não sou a pessoa identificada. Então, aqui, gente, vai ser necessário algum ato solene,
Quem pensou em endosso, na maioria das vezes você vai estar certo. É que eu vou ter que aqui te explicar que existem 2 jeitos de você transmitir um título. Mas até aqui você entendeu? Então, gente, título ao portador, para passar para outra pessoa, o que eu precisei fazer? Pegar o título e dar para outra pessoa. Isso é tradição, tá bom? Quando o título é nominativo, eu preciso de algo que queira dizer que a livraria passou o título para terceiro. Tudo bem até aqui? Agora, virando a tela, eu vou te contar que atos solenes são esses. Te explicar os 2 e depois te dar exemplo misturando tudo. Pode? Vamos lá. Mas se a gente entender depois o exemplo, está resolvido. Olha, eu vou fazer na forma de uma tabela. Tem 2 tipos de solenidade. 2 tipos. Um deles é o endosso, é o que mais cai. Mas a outra forma de transmitir título de crédito é a cessão civil de crédito. Que você já ouviu falar, porque isso é aplicável para outras obrigações. Então, eu vou te contar todas as diferenças, marcar artigos. Depois disso é que a gente dá exemplo. Pode? Primeiro eu quero te mostrar qual é a aparência de um endosso. Aí você fala, mas vai cair foto na prova? Não, mas é para você entender um outro jeito de cair na sua prova. Olha, para que o endosso aconteça, eu tenho que virar o cheque de costas, tudo bem? E eu posso fazer o endosso de 2 jeitos. No primeiro, a livraria X, tudo bem porque a livraria X ela estava com o nome na frente do título, ela assina no verso. Aqui também no segundo exemplo, a livraria X assina no verso. Só que o endosso, ou ele acontece desse jeito, ou seja, com uma assinatura solta no verso, ou então com esta frase escrita acima da assinatura, a ordem. Aí você fala, mas explica essa frase. Não dá. Ela é uma tradução de uma lei alemã, a gente traduziu desse jeito, ficou assim. Aí você fala para mim, quer dizer que pode estar escrito a ordem ou pode não estar escrito nada? É. Agora, quando eu te digo que pode não estar escrito nada, eu corro o risco de você achar que isso não é importante. Não é bem isso, gente. É porque na frente do cheque, você se lembra o que está escrito? Logo depois daquela linha, nas letrinhas miúdas, está escrito assim, ou a sua ordem. Então, quando eu não escrevo nada, eu estou dizendo, vale o que está escrito na frente. Você fala, tá, mas como é que isso cai em prova? Vou te contar agora. Em prova, gente, endosso é sinônimo de uma transmissão à ordem. Então, ao invés do examinador te dizer o título foi endossado, ele pode escrever assim, o título foi transmitido à ordem. E você tem que saber que se está escrito à ordem, é a mesma coisa que endosso. Tudo bem? Eu ainda não sei que efeitos que produz, mas, enfim, a gente está vendo como é a aparência dele. Posso te mostrar como é a cessão civil? Olha, vira o título de costas igual. Aquele credor originalmente identificado, ele vai assinar livraria X, mas olha o que tem que estar escrito acima da assinatura. Não a ordem. Então, gente, para ser cessão civil, o examinador tem que te dizer que houve uma transmissão, não a ordem.
Gente, não há ordem, então não é que o título está proibido de ser transmitido, nada disso. Não há ordem quer dizer a forma de transmissão é por sessão civil. Tudo bem até aqui? Lembra que depois eu vou te dar exemplo para você visualizar como isso aparece em prova. Tá bom. Então, eu já sei identificar se é uma coisa ou outra. E já te adianto que as duas coisas são possíveis em todos os títulos. Tá. Vamos lá. Quais são os efeitos produzidos para a pessoa que endossa? A pessoa que endossa, gente, ela é chamada de endossante. Então, no nosso exemplo, o endossante era a Livraria X, tudo bem? Vamos lá. Primeiro efeito. Bom, o endosso só ocorreu para transmitir o título de crédito. Então, para começo de conversa, eu estou passando o cheque para outra pessoa. Até aqui tudo bem? O segundo efeito é um efeito colateral, que depois, quando eu virar a tela, eu vou te dizer como é que eu consigo tirar esse efeito. Mas a regra é que o endosso ele serve para garantir o título de crédito. Caramba, então, a Livraria X, quando ela assinou no verso, e aquilo era endosso, ela se tornou garantidora, e olha só, garantidora solidária do título. Gente, quando eu digo que é solidário, para você, é claro? Não tem benefício de ordem, todo mundo se lasca junto. Tudo bem? Então, olha, essa é a regra, mas eu vou virar a tela para te dizer quando é que eu posso tirar esse efeito de garantir. Só depois é que eu viro a tela para falar de sessão civil. Posso virar a tela? Se você perdeu algum detalhe, eu já volto aqui nessa primeira parte da tabela aqui, olha. Estou dando continuidade, falando do endosso. Quando numa prova o examinador disser que houve endosso, os dois efeitos são produzidos. Agora, eu quero saber quando o efeito de garantir não existe. Você pode escrever assim, você pode escrever não haverá garantia, tá bom? Deixa claro no seu caderno. Primeira situação, se houver uma cláusula sem garantia. Como assim? Você assinou, você que endossou o cheque, e escreveu ao lado sem garantia. Você está dizendo que não garante. E pode? Pode. Isso é permitido na lei. E por que as pessoas não fazem? Ué, se a gente que é formado não sabe disso, imagina o resto. Tudo bem? Mas isso é possível. Tá bom. Tem algum outro jeito? Tem mais um jeito. É possível que o endosso ele tenha cláusula proibitiva de novo endosso. Diz. Não, mas se você, eu só não vou responder a sua dúvida nesse segundo, só para não misturar, mas eu respondo, tá bom? Gente, o que parece essa frase, cláusula proibitiva de novo endosso? Que eu estou proibindo a pessoa de endossar. Só que não tem como proibir ninguém de transmitir o título. Então, o que quer dizer esta cláusula quando ela aparece numa prova? Ela quer dizer o seguinte, olha, posso ditar uma frase para você? Anote, por favor, depois eu desenho aqui para explicar. O endossante, ao colocar esta cláusula, garante o título em face
do seu endossatário. Mas, se o endossatário fizer um novo endosso, ele não garantirá o título para terceiro. Não garantirá o título para terceiro. Posso exemplificar? Olha aqui para mim. Imagina que A fez um endosso com cláusula proibitiva para B. Tudo bem? Em relação a B, gente, então o A é o endossante e o B é endossatário. Em relação a B não mudou nada, com ou sem cláusula. Ou seja, o A, ele é um garantidor, ele pode ser cobrado. Agora ele está dizendo o seguinte, se você, B, fizer um novo endosso, porque eu não tenho como te impedir, de verdade, entre B e C, também não vai mudar nada. O B vai garantir o título. Agora, se o C é o atual credor, tudo bem ele cobrar de B? Beleza. Mas será que ele pode cobrar de A? Não. Então, a cláusula proibitiva, ela diz o seguinte, se você fizer um novo endosso, eu não vou garantir para terceiro. O terceiro que vier me cobrar, eu não sou responsável. Você fala, mas isso não é rodapé de página? É. Só que só quando você, depois da aula, fizer as questões, é que você vai ver que isso pode cair. E o detalhe, pode cair em qualquer título. A Thaís até, ela mandou um Twitter dizendo, olha, na explicação eu entendo, nas questões eu erro. Como é que se resolve isso? Você tem que fazer questões. E quando você não entende por que a letra A está errado, eu volto a te dizer o que eu te disse na primeira aula. É só você mandar um Twitter para mim. Você tira a foto da letra A e você fala, eu não sei por que a letra A está errada, para mim está certa. E eu, num minuto, te respondo. De empresarial, eu consigo fazer isso. Claro, se você tem um livro de resolução de questões, se você fizer um curso de questões, mas o que eu quero te dizer é que mesmo que você não tenha livro e que você não faça um curso, você não tem desculpa. Você pode mandar isso para mim, só que só se você mandar, eu consigo te explicar. Você vai errar uma, vai errar duas, mas uma hora você para de errar, mas tem que insistir. Tudo bem? Vem comigo aqui. Você entendeu? Daqui a pouco eu vou colocar isso no caso concreto. Tá bom? Vamos lá, voltei à tela. Por quê? Porque eu só te falei dos efeitos do endosso. Eu quero saber qual é o efeito singular da cessão civil. Gente, esse efeito, olha que o nome agora mudou. É o efeito gerado, deixa eu escrever de forma mais clara, para o cedente. Se é uma cessão civil, é o cedente que faz o título, faz a cessão. Gente, na cessão civil, o único efeito é o de transmitir o título de crédito. Ué, não tem garantia? Não. Diz. O único efeito, você entendeu que no endosso a regra era que tinham dois? Aqui, a regra é que só existe um. Eu só estou fazendo a cessão civil para passar o título para você. Entendeu? Então, eu não posso ser cobrada. Até aqui? Diz. Olha, é os direitos, é a propriedade, é a posse, tá bom? Porque em prova isso já caiu. Será que eu estou transmitindo só a posse? Não. Eu estou transmitindo o título integralmente, com todas as obrigações que existem lá, com tudo o que significa a propriedade desse título. Tá bom? Pode? Diz.
Nada. O cedente não fica com obrigação nenhuma. Então, deixa eu ver se você entendeu. Me parece que sim, mas eu vou mudar a sua pergunta. Se eu vou transmitir um título, veja, eu não sou quem vai receber, quem vai transmitir. É melhor o endosso ou a cessão civil? Cessão, porque eu passo e não tenho obrigação de nada. Agora, para quem recebe, o que parece que é melhor? O endosso, porque eu tenho mais uma pessoa para cobrar. Então, é isso sim. Eu só estou transmitindo, eu só estou passando adiante. Tudo bem? Agora eu vou anotar uma última frase. Aqui em cessão civil de crédito. Vai parecer que está no lugar errado, tá bom? Mas está certo. Olha o que eu vou escrever. Se cair na sua prova que o endosso foi realizado após o protesto. Então, gente, é endosso, tem cara de endosso, só que só vai ser isso porque o examinador te disse, o título foi protestado e depois foi endossado, tudo bem? Diz o legislador, nesse caso, ele produz efeitos de cessão civil de crédito. Gente, o endosso que originalmente transmitia e garantia diminuiu o efeito dele. A doutrina dá um nome, e esse nome já caiu na nossa prova, gente. Esse endosso, ele é chamado de endosso tardio ou endosso póstumo. Pensa, se eu estou transmitindo um título que já foi protestado, já não tem indício que a pessoa vai ter dor de cabeça para receber? Essa é a ideia. E aí eu vou marcar os artigos, gente. Para endosso e para cessão civil, eu vou pedir que você leia artigo 11 a 20 do decreto 57.663 de 66. Gente, para título de crédito, as leis especiais continuam em vigor. O que eu posso facilitar é indicando para você o mínimo possível. Mas isso que está nesse decreto vale para todos os títulos. E o artigo 296 do Código Civil. Depois que você anotar, aí eu vou desenhar aqui para você. Pode? Tá bom. Olha, virei a tela. Posso fazer um exemplo? Não tem na prova um exemplo tão grande. Normalmente é com 3 pessoas, no máximo. Vem comigo. Imagina que A é devedor de um título de crédito qualquer. B é o credor desse título. Aí cai assim na prova. O B fez uma transmissão à ordem para C. C fez uma transmissão não à ordem para D. Nossa, nada. Se você conseguir entender isso, você resolve qualquer questão de endosso e cessão. Veja, D fez um endosso com cláusula proibitiva. Você lembra do que eu estou falando? Para E. E o E fez um endosso após o vencimento para F. Até hoje, na prova, caiu no máximo com 3 pessoas envolvidas. Eu coloquei mais gente para misturar tudo. Você tem que fazer um desenho do lado da prova na ordem que o examinador te conta.
Então, o examinador disse, olha, o B fez uma transmissão à ordem. Você faz literalmente na ordem que ele te contou, tudo bem? Aí, olha só. Ele te disse que tem algum vício com A? Não, porque se tivesse eu teria escrito aqui, o A é incapaz. Então, o A pode ser cobrado, tudo bem? Aí vem comigo. Já que as relações são independentes, então eu vou olhar a relação de B com C. E, gente, eu faço isso antes de olhar as alternativas, tá bom? Isso eu, Beth, chamo de limpar a questão. O que é isso? Transmissão à ordem. Transmissão à ordem é sinônimo do quê, povo? De endosso. Então, eu escrevo ao lado que houve um endosso. Pergunto, o B é garantidor ou não? É garantidor. Então, gente, o B pode ser cobrado, concorda? Tá bom. Aí eu vou seguir. Eu vou olhar agora a relação entre C e D. Pode? Nessa relação, ele disse que houve uma transmissão não à ordem. Não à ordem era o que mesmo? Cessão civil de crédito. Tá bom, qual era o único efeito produzido mesmo? De transmitir. Então, veja se faz sentido. Eu risco C. Porque eu estou deixando claro no meu desenho que o C não pode ser cobrado. Tá claro para você? Tá bom. Aí eu vou para outra relação. A de D com E. Ele fez uma cláusula proibitiva de novo endosso. Isso é permitido? É permitido. Como que funciona? O D em relação a E, ele é garantidor, tudo bem? Mas se um terceiro vier cobrar dele, pode cobrar? Não. Então, veja se faz sentido o meu desenho. Gente, o desenho tem que ser claro para mim, tem que ser claro para você. Você pode mudar na hora de anotar. Eu estou dizendo que em relação a E não mudou nada, mas no momento que ele endossou para outra pessoa, essa outra pessoa não pode cobrar de D. Tá bom? Agora, eu quero saber sobre a relação de F com E. Endosso após o vencimento. Que efeitos que são produzidos aqui? Cuidado, gente. Olha o que você anotou na tabela. Endosso após o que muda de efeitos? Após o protesto, não é após o vencimento. Isso é pegadinha. Esse endosso, gente, é igual. Esse endosso, portanto, ele está servindo para transmitir e garantir. Normal. Para ser aquele que você pensou, precisava estar escrito após o protesto. Agora me ajuda. Eu quero saber quem o F pode cobrar. Vamos lá. O A ele pode cobrar. Me ajuda. O B ele pode cobrar? Pode. Veja, por que ele pode? Lembra, porque o que houve era um endosso e a pessoa era garantidora. Ele pode cobrar C? Não pode. Ele pode cobrar D? Não pode, por causa da cláusula proibitiva. Ele pode cobrar o E? Pode. Entendeu? Agora, imagina que o E pagou. Meninos da técnica, vocês estão vendo que o cronômetro não está funcionando? Porque eu não tenho a menor ideia de que horas são. Olha. Então, mas é cronômetro que funciona aí, normalmente. Se isso é o horário, já passou, mas eu tenho que terminar esse raciocínio, tá? Olha, se o E pagou, gente, minha pergunta é, de quem que ele pode cobrar? Vamos lá? Olha só. Espera aí, que eu vou então ter que terminar. Vamos lá. Ele pode cobrar de A, pode cobrar de B. Quem mais que ele pode cobrar? De D. Por quê? O D em relação a ele era garantidor. Gente, não dá para decorar esse desenho, só dá para fazer desenhar na ordem que o examinador te diz e você pegar aquilo que a gente acabou de dizer e veja cada pequeno intervalo. A gente vai parar a aula nesse instante, para não ultrapassar mais ainda, mas na volta eu volto nessa tela mesmo,
tá bom? Para a gente verificar se você entendeu. Voltamos já já.